Amém, gente? Queria que os irmãos abrissem comigo o livro de Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. Antes da gente estar lendo aqui, essa palavra ela veio de encontro ao meu coração já faz um certo tempo. E algo que tem me incomodado muito, e algo que eu sempre costumo fazer, toda palavra que eu busco compartilhar com os irmãos, trazer aqui, para a gente poder conversar junto, é algo que Deus, Ele primeiramente falou no meu coração. E da maneira como Deus falou no meu coração, eu acredito que Deus também possa falar no seu coração nessa noite, né? Então, o que eu peço para os irmãos é que abram mesmo o coração, abram mesmo os ouvidos, que eu tenho certeza que assim como a minha vida foi tocada, eu creio que o Senhor também vai tocar a vida de cada um. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. Vamos lá. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram as suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: "O noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: "Deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as outras responderam: "Nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês." Mas quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Porém ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta." Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já te adoramos aqui neste lugar, Senhor. Nós contamos, Pai querido, o quanto o Senhor foi fiel em nossas vidas. Nós cantamos, Pai querido, que o Senhor pode todas as coisas através das águas, através do fogo, Senhor. Que o Teu poder, Pai querido, Ele se manifesta, Pai querido, onde o Senhor deseja, Pai. Agora nessa noite nós pedimos que a Tua graça, Senhor, repouse sobre os nossos corações, Senhor. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui certos daquilo que o Senhor quer deixar para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de esperar? Quem que gosta de esperar? Vou fazer outra pergunta. Quem não gosta de esperar? Acho que é a maioria. Quem aqui já teve a oportunidade de esperar por algo assim no seu cotidiano, mas que é algo tão comum ali no seu dia a dia, que por algum motivo aquilo você ficou esperando, e de uma hora para outra você pegou, abandonou aquilo e foi fazer outra coisa, e quando você voltou para trás, falou: "Poxa, por que eu não esperei?" Eu me lembro de um tempo atrás, eu estava na fila do refeitório no trabalho, e quer ver um gordinho ficar triste, é quando acontece alguma coisa com a comida, E a princípio eu estava lá na fila, tudo indo bonitinho, cada um esperando a sua vez, indo pegando. Quando chegou na minha vez, fui lá, peguei feijão, peguei o arroz. Quando eu fui pegar ali a proteína ali,
tinha acabado a proteína. Eu falei, daqui a pouco o pessoal vem repor. E eu fiquei esperando. Gente, fiquei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O meu arroz e feijão já estava gelado já no prato. O pessoal que estava passando assim do lado, não, vou comer só arroz e feijão. Pegava e saía. O outro vinha e falava assim, não, vou comer só salada hoje. Pegava e saía. Gente, eu fiquei. Eu esperei 45 minutos quase, até sair lá a proteína para poder almoçar. E nesse dia estava tão bom, que era parmegiana. E quando chegou era salsicha com molho. A parmegiana tinha acabado. Nessa uma, eu esperei, mas não deu muito certo. Mas quantas vezes a gente abre mão de esperar algo, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, a gente acaba agindo de maneira que não é para a gente fazer, é para a gente realmente aguardar, esperar, se preparar para aquilo. E quando a gente olha para trás, a gente acaba deixando certas oportunidades passarem na nossa vida e certas coisas acontecerem na nossa vida que talvez não voltem mais. E nessa história que nós acabamos de ler aqui, é algo que faz parte do cotidiano, que irá fazer parte do cotidiano da igreja. Jesus aqui, ele está dando ensinamentos aqui para os seus discípulos acerca da sua volta. Ele dá outros exemplos de parábola do Senhor, que deixa ali os seus bens com seus servos. Nesse momento aqui, ele fala aqui sobre essas 10 damas, essas 10 virgens. Se nós pegarmos aqui a tradição judaica, ela fala o quê? Que quando havia um casamento, a noiva, ela tinha junto dela as suas damas, e essas damas, elas eram responsáveis para fazer o quê? Iluminarem um caminho para que o noivo chegasse à festa. Então o noivo vinha com seus amigos, e os seus amigos avisavam, o noivo está chegando. Então as damas saíam e iluminavam o caminho até que o noivo chegasse, né, ali na festa, no casamento. E aqui nós vemos o quê? Que dentre aquelas 10 damas, entre aquelas 10 mulheres, 5 pensaram de uma maneira, poxa, a gente não sabe que hora que o noivo vai chegar. Não tem hora marcada, pode chegar a qualquer momento. Então a gente tem que se preparar para que aquilo venha acontecer. Para quando ele chegar, a gente realmente está o quê? Com tudo certo para que a gente faça o nosso papel aqui. E as outras 5 fizeram o quê? Simplesmente, somente isso aqui dá. Somente esse óleo que eu tenho aqui na minha lamparina, ele serve porque não deve demorar muito para chegar, e assim que chegar, pega, leva, vai, acaba e pronto, acabou. E assim nós vemos a história das 5 insensatas, que acabaram perdendo a oportunidade de entrar dentro dessa festa. E essa parábola, o Senhor ele nos contou a respeito do quê? De como será a vinda de Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Mas o interessante é que se nós prestarmos atenção, essa questão dessa parábola, desse exemplo, é como se fosse todos nós aqui dentro da igreja. Existem as pessoas que estão se preparando para o grande dia, e também existem aquelas pessoas que talvez não estão tão preparadas assim. Talvez por conta do nosso cotidiano, por conta do nosso dia a dia, por conta das nossas atribuições, algumas coisas a gente vai acabando deixando de lado. E aquela lamparina, ela vai enfraquecendo, até o momento em que ela se apaga. E o mais interessante é que quando ela se apaga, talvez não dê tempo de repor o combustível necessário para que ela venha se acenda novamente. Mas graças ao nosso Senhor Jesus, Ele nos deixou ensinamentos para que a gente viva em constante procura, em constante busca, para que a gente não deixe o quê? O óleo faltar em nossas lamparinas. Amém? Mas o que é mais interessante é que nessa passagem que nós lemos, tem um trecho que fala assim, e como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. Eu fiquei pensando aqui, poxa, mas elas deitaram para descansar e adormeceram, né? O que será que ele queria dizer com isso?
E ali orando, buscando, pensando e lendo e buscando tudo, eu entendi que muitas das vezes a gente até pode descansar, a gente dá aquela relaxada, mas em nenhum momento a gente pode deixar de estar despreparados. Se a gente está preparado, se a gente busca algo ali, não, eu quero deixar, então eu procuro uma reserva, eu procuro ali aquela gordurinha a mais que a gente costuma falar, sabe? Então a gente consegue descansar, porque alguém vai chamar a atenção do noivo, vai chamar a atenção para o noivo, assim como foi falado. E quem chamaria a atenção do noivo? As pessoas que estão próximas de nós, a palavra de Deus que é falada aos nossos corações. Aquilo talvez, vai dar um start na nossa mente, mas a gente ainda está cheio. Então a gente consegue levantar e concluir a nossa missão. Porém, o que é mais interessante ainda, é que a gente tem que estar assim, preparado para a demora. Por isso as nossas lamparinas elas têm que estar constantemente cheias. E com isso, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é: mantenha a chama acesa. O Senhor ele não quer que nós estejamos apagados. Ele quer que nós estejamos sempre em chamas, sempre com as nossas lamparinas acesas, sempre espertos e vigilantes para que algo possa acontecer em relação à volta dele, em relação às coisas dele sobre as nossas vidas. E o que a gente acaba percebendo que nessa questão ali das 10 moças ali, das 10 damas, o que nós vemos não é a questão assim da intensidade assim, as 10 começaram bem, as 10 começaram com todas as suas lamparinas acesas, mas aquelas que perseveraram, aquelas que se manteram constantes, essas sim alcançaram o objetivo que era entrar na festa juntamente com o noivo. E nós temos que ter essa vida constante. Nós temos que nos preparar para agirmos de forma constante na nossa vida. É certo que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Mas a palavra do Senhor na nossa vida ela tem que ser algo constante. Às vezes vem desilusões, às vezes vem tristeza, às vezes vem dificuldades. Mas a certeza de que Cristo ele está conosco. E que a sua palavra ela é constante e que o Senhor é fiel, isso nós temos que saber. Isso nos faz ter essa constância. Isso nos faz buscar verdadeiramente a face do Senhor e esperar para até que Ele venha. E esperar que algo aconteça. E como a gente faz para não deixar que o fogo do altar se apague? Em Levítico, capítulo de número 6, versículos de 12 a 13, vai dizendo assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Isso aqui, gente, era uma ordenança do Senhor, ali, para que o sacerdote mantesse sempre o quê? O fogo do altar pronto, aceso. Para que em qualquer momento que fosse necessário, um sacrifício ao Senhor fosse dado. Algo ao Senhor que requeresse fosse ali colocado à prova e o Senhor recebesse. Então, quando nós vemos aqui que sempre arderá sobre o altar o fogo, isso é algo que nós temos que ter sobre as nossas vidas. A nossa vida é um altar diante do Senhor. Então o fogo do Senhor ele sempre tem que arder sobre nós. Sobre as nossas vidas temos que estar preparados para que a gente possa o quê? Estar entregando o nosso sacrifício diário ao Senhor. Que sacrifício é esse? Cada um o Senhor requer de uma maneira. Mas o mais interessante é que nós sempre temos que estar dispostos a estar prontos a sacrificar ao Senhor. Mas eram os sacerdotes que faziam isso. Porém, por conta de Jesus Cristo, por conta daquilo que Ele fez na cruz por nós, nós também fomos feitos sacerdotes perante Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versos de 5 a 6, vai falando assim:
e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós, ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu em seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna, ele reina para sempre. Amém. Gente, nós fomos feitos sacerdotes. E tal como sacerdote, nós somos responsáveis pela adoração ao Senhor, pelo sacrifício ao Senhor e principalmente pela entrega de tudo aquilo que o nosso coração pode entregar ao Senhor. Antigamente o sacrifício era dos animais, mas como eu disse aqui, cada um, o Senhor requer um sacrifício diferente. Nós precisamos a todo tempo estarmos vigilantes, precisamos a todo tempo estar orando, precisamos a todo tempo estar buscando, precisamos a todo tempo estar abrindo mão às vezes de certas coisas para agradar a vontade do Senhor, para estabelecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E como sendo sacerdotes, nós conseguimos realizar essas coisas com o intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós deixamos o fogo do altar se apagar, nós estamos deixando de exercer o sacerdócio que Deus colocou sobre nossas vidas. Estamos deixando de exercer aquilo que Deus, Ele nos deu como algo que nós temos que fazer e podemos fazer. Nós não dependemos de A, não dependemos de B, não dependemos de C. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso coração estar aberto e de nossa vontade de fazer o melhor para o Senhor. Quando nós estamos com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos abertos, nós entendemos a vontade de Deus, nós começamos a agir como sacerdotes em nossas vidas. Nós começamos a agir como sacerdotes ao redor daqueles que estão ao nosso lado. Nós começamos a agir como sacerdote onde nós estudamos. Nós começamos a agir como sacerdotes onde nós trabalhamos. Nós começamos a levar a luz da palavra de Deus por aqueles que estão ao nosso redor em todo o tempo. Por quê? Porque o Senhor nos fez sacerdotes. E a função do sacerdote não era levar o povo a Cristo, a Deus. A nossa função, além do sacrifício nosso ao Senhor, de uma constante e diariamente, constante e algo diário que nós podemos fazer em adoração ao Senhor, é também levar essa palavra do Senhor para as outras pessoas. Por isso nós não podemos deixar que o fogo do altar se apague. Amém, gente? E alguém sabe me dizer como nós temos essa reação para que o fogo venha acontecer? Alguém sabe? Eu sei que a gente tem bombeiro aqui, tem 2 bombeiros aqui, pelo menos 2, né? Eu estou vendo. Alguém já ouviu falar de triângulo do fogo? Tetaedro, eu conheci como triângulo. Gente, o tetaedro acho que é por conta do resultado, né? Dá o resultado. Mas eu fiz o básico, daí é só o triângulo mesmo, daí não tem jeito. Gente, para o fogo acontecer, a gente precisa de 3 elementos, certo? A princípio, né? Que é o combustível, amém? O comburente, certo? E o calor, né? Ou então ali a faísca ali, a fagulha, a centelha. Exatamente. Daí o tetraedro se dá pela reação em cadeia dos 3, que é o fogo. Amém? Vou dar um exemplo. Combustível. Quem pode dar um exemplo de combustível? Gasolina. Amém? Álcool, né? Comburente. Esse é mais difícil, né? Oxigênio. Amém, gente? E o calor? Uma centelha, uma faísca, a fricção. Quem já viu o pessoal no meio do mato aí, tentando fazer fogo, pega ali, coloca ali a palha,
pega ali a madeira, né? E fica ali, aquele calor, vai fazendo aquele calor, fica jogando mais oxigênio ali para ver se o fogo pega. Assim funciona o fogo, né? E a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida cristã, nós temos que ter esse combustível dentro de nós. E que combustível é esse? O primeiro combustível que a gente pode falar é a fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Agora a gente vai começar a formar o nosso tetraedro. Tetraedro. Amém, gente? E a primeira coisa que nós precisamos é do combustível. E o combustível, como eu disse, ele é formado por algumas coisas. E a primeira delas é a fé. Nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que acreditar que aquilo que Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que um dia Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que algo que é impossível para nós, para Ele não é impossível, então creia que para Ele não é impossível. Por isso, exercer a fé é um dos principais combustíveis para que a gente mantenha a chama acesa em nossos corações. E em conjunto com a fé, nós temos a oração. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4, vai dizendo: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo, ele fala aqui na sua carta aqui a Timóteo, que a oração, a intercessão, ela é algo fundamental para que a gente tenha uma vida o quê? Tranquila e pacífica. E isso é algo que agrada ao Senhor. Ou seja, algo que traz o quê? Mais combustível ainda, para que a chama comece a o quê? A aquecer, 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 e uma hora surja. Eu coloquei apenas 3 itens aqui em relação ao combustível, e o terceiro dele é a santidade. Hebreus 12, verso 14, vai dizendo: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, a santidade, ela é algo que talvez hoje em dia esteja um pouco apagada na nossa vida, na vida do cristão em si. Às vezes nós lembramos que temos que orar, lembramos que temos que ler a palavra, lembramos que temos que, muitas vezes, fazer inúmeras coisas. Mas a santificação, buscar a santidade, buscar fazer as coisas realmente corretas perante o Senhor, buscar realmente entregar o seu coração a Deus verdadeiramente, talvez seja algo que hoje em dia tenha ficado um pouco em desuso, por nossa culpa. Hoje em dia é muita coisa diante de nós que assim, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é normal, é só hoje, é só amanhã. E quando a gente vê aquilo, ele pega, impregna na nossa vida de uma tal forma que aquilo se torna algo comum do nosso dia a dia. E isso vai fazendo com que a nossa fé vai enfraquecendo. Nós paramos de orar, nós paramos de buscar. E isso vai fazendo com que o combustível que o Senhor ele quer que nós estejamos ali, firmes ali, buscando, nos enchendo, vai fazendo com que isso vá se apagando. É a mesma coisa que a gente pegar gasolina e colocar água. Vai enfraquecer. E a falta de santidade é a mesma coisa. Com santidade nós aumentamos ainda mais a reação que está por acontecer.
mas sem a santidade, nós perdemos em muito aquilo que Deus ele pode realizar através das nossas vidas. A segunda parte que nós falamos era combustível e o segundo, comburente. Amém, gente? E deram o exemplo aqui de comburente, que era o quê? Oxigênio, não é mesmo? Vamos lá. Comburente é o elemento químico existente na atmosfera que alimenta o processo de combustão. Olha só, o comburente, ele alimenta o processo de combustão. É aquele que dá força ali para que aquilo venha a acontecer. Quem é aquele que dá força para nós todos os dias ali para que algo aconteça nas nossas vidas? O Espírito Santo. Então, em nossas vidas, o comburente, quem é o principal comburente das nossas vidas? O Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, versos de 5 a 19, Paulo ele vai falando assim: não abafem o Espírito Santo. Em outras traduções, vai falando assim: não apaguem o Espírito Santo. Gente, alguém sabe o significado de abafar? Abafar significa impedir de aparecer ou de ser divulgado, ocultar e dissimular. Quando ele fala ali, não abafem o Espírito Santo, ele está falando exatamente isso. Não impeça que o Espírito Santo apareça e haja na sua vida. Porque muitas das vezes nós abafamos o quê? A ação de Deus em nossas vidas. Como que nós fazemos isso? Quando nós começamos a andar pelas nossas próprias pernas. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz do Senhor. Quando nós deixamos de agir conforme o Senhor Ele gostaria que nós agíssemos, como Ele nos orienta. Certa vez eu ouvi uma frase que ficou muito marcada para mim, que é como se nós estivéssemos na caminhada com o Senhor, e Ele fala assim: vocês vão seguir os meus passos, e a gente vai seguir nos seus passos. Chega um determinado momento que a gente acha assim: poxa, eu já sei o que Ele vai fazer, ali na frente Ele vai virar à esquerda, só que eu estou com pressa, eu vou andar um pouquinho na frente, que eu sei que Ele vai virar à esquerda, e de repente eu estou deixando de seguir os passos do Senhor e estou seguindo meus próprios passos. E se você parar para perceber, você virou para a esquerda e o passo do Senhor está lá do outro lado. O que é isso? Abafar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Apagar o Espírito Santo em nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele não pode ser abafado. Ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser constantemente trabalhada em nossos corações para que a gente esteja sensível à sua voz, para que a gente esteja sensível àquilo que Ele nos quer falar, para que a gente esteja sensível àquilo que Ele nos quer nos mostrar, quer nos orientar. Por isso é importante nós termos o comburente como o Espírito Santo, para que a gente consiga manter essa chama acesa, para que a gente consiga combinar, né, esses elementos, para que o fogo no altar jamais se apague, mas continue aceso. O terceiro item é o calor. Amém? E o que é o calor? É a condição favorável causadora da combustão. A energia necessária para o desenvolvimento e continuação da reação é o calor. Gente, o calor ele é importantíssimo. Os irmãos sabem como a gente consegue esse calor na nossa vida espiritual? Os irmãos imaginam? Não? É a comunhão. A comunhão faz isso com a gente. Eu creio que vocês já podem até ter ouvido esse exemplo, mas experimenta ali, pegar assim, quando vocês estiverem fazendo churrasco, que é uma coisa boa, vocês vão lá, olha ali aquele monte de brasa, um monte de carvão, tudo ali flamejando ali, pegando fogo. Experimenta tirar um carvãozinho dali, colocar de lado. Você vai ver que com o tempo ele vai se apagando, com o tempo ele vai se apagando. Enquanto isso, o restante está como? Está ali. E a comunhão é da mesma maneira. Quando nós deixamos de ter a comunhão,
O perigo disso é que esse calor, esse contato, essa busca que o irmão que está do nosso lado tem e que às vezes nos empurra para ir junto, que às vezes nos ajuda a nos movimentar, isso sim faz com que a gente vá o quê? Cada vez mais caminhando, e quando a gente vê o fogo, ele já tomou conta do nosso coração, o nosso altar está flamejante, e com isso nós conseguimos o quê? Fazer com que o fogo ele aconteça dentro de nós. A gente não perde o quê? A chama que o Senhor colocou dentro da nossa vida. Por isso é importante a comunhão. Por isso é importante estarmos um ao lado do outro. Em Atos 2, verso 44, a partir do verso 44 vai dizendo assim: todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. A comunhão. Esse foi um dos principais agentes que fizeram com que a igreja crescesse e se tornasse o que é hoje. E onde ocorria a comunhão? Aqui nesse exemplo nós vimos que a comunhão ocorria no templo, pois eles perseveravam unânimes no templo. A comunhão ocorria nas casas, no partir do pão em suas casas, comiam e se alegravam, e na sociedade, pois tudo que eles tinham repartiam uns com os outros. E isso é algo importante que a gente tem que entender, que a comunhão não é simplesmente com aquele irmão que é o meu best friend. A comunhão é com todos. A comunhão não é só aquele que senta do meu lado ali todo culto, ou então simplesmente com aquele que eu costumo mandar mensagem do WhatsApp, que está lá até a figurinha lá de fixo lá, os primeiros contatos. Não. A comunhão tem que ser com aquele que eu tenho um alto grau de amizade e com aquele que talvez eu nunca falei. A comunhão ela tem que ser com todos, no templo, na casa e na sociedade. A comunhão tem que ser com aquele que talvez nunca entrou dentro de uma igreja, mas que talvez esteja precisando só de uma palavra de conforto, de um abraço, ou precisando talvez de um bom dia, não sei. A comunhão tem que ser com aqueles que estão ao nosso redor todos os dias, aqueles a quem nós compartilhamos as nossas mesas ali, conversamos, falamos sobre aquilo que o nosso coração está cheio. E a comunhão tem que ser conosco aqui. Em que momento? No momento de culto. No momento em que nós encerramos aqui, conversamos, no momento em que nós nos reunimos ali fora, nos momentos que nós temos churrasquinho, no momento que nós temos vôlei, no momento do grupo de comunhão. Olha só, grupo de comunhão. Nós temos que ter essa comunhão, porque o calor humano vai fazer com que um auxilie o outro no momento de dificuldade. Eu estou me esfriando. Não vai esfriar não, irmão. Vem aqui junto aqui que a gente vai se aquecer junto. Poxa, eu estou quase desistindo. Não desiste não. Vem aqui que a gente vai dar um passo junto. Um passo de cada vez. Amém? Porém, se nós observarmos no primeiro texto que nós lemos, ali da parábola, nós vemos que um ponto importante que aconteceu foi que as 5 mulheres que acabaram não levando o óleo suficiente ali para encher as suas lamparinas, elas pegam e falam assim para as outras assim: poxa, a gente não tem óleo suficiente para a chegada do noivo. Poxa, empresta para a gente um pouco do seu. E qual foi a resposta das prudentes? Elas emprestaram? Não. E isso é uma lição que nós temos que ter também na nossa vida. Que muitas das vezes
para que a gente comece e tenha essa chama acesa no nosso coração, nós não podemos depender de A ou de B. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E nós temos que nos encher de Deus. É falado muito aqui na igreja, né, que o meu dom se soma com o seu dom, né? O pastor Wanderlei costuma falar muito isso, para que o corpo se movimente. E ele costuma falar também que aqui não tem ungidão, não é? Não adianta, poxa, lá na minha igreja tem uma pessoa que ela é de oração, então eu vou me apoiar nela para que as coisas aconteçam na minha vida, para que eu tenha uma vida saudável com Deus. Não. A vida saudável com o Senhor, ela depende única e exclusivamente de cada um. Eu dependo de mim para ter uma vida saudável com Deus. Daniel depende dele para ter uma vida saudável com Deus. Cada um aqui depende de si para ter uma vida saudável com Deus. Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto falando, vamos caminhar junto orientando, vamos caminhar junto ajudando. Mas a vida com Deus é algo que nós não conseguimos compartilhar. Nós conseguimos demonstrar, assim como as prudentes falaram. Ó, vai lá e compra. Porque se eu der o que eu tenho, eu vou ficar sem. Orientou. Mas infelizmente na parábola nós vemos que não deu tempo. Por isso, para encerrar, o que eu tenho, o que o Senhor ele tem falado no meu coração, é que nós devemos prosseguir. Por isso, prossiga. Prossiga em buscar mais no Senhor. Prossiga em se aprofundar mais no Senhor. Prossiga em encher as suas reservas com as coisas de Deus, para que talvez no momento em que o Senhor ele nos chame, nós estejamos prontos a obedecer a sua voz e fazer aquilo que é a nossa função fazer. A função delas era guiar o noivo até a festa. E a nossa função é fazer a vontade de Deus. Então que a gente possa prosseguir e se encher dessas coisas. E em Eclesiastes capítulo 7, verso 8 vai dizendo: terminar algo é melhor do que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Gente, se a gente começou uma caminhada, começamos um propósito de Deus, e talvez nessa noite você pense assim: poxa, mas eu não estou com a minha reserva cheia. Eu não trouxe reserva, eu estou vivendo um dia de cada vez. Estou empurrando com a barriga. O Senhor ele nos dá a chance de prosseguir. Em Eclesiastes ele fala que terminar algo é melhor do que começar. Então nós temos a chance de, mesmo que talvez a gente ache que esteja para trás, o Senhor nos dá a oportunidade de levantar, de se encher, de ter essas 3 coisas na nossa vida: o combustível, que é a fé, o comburente, que é a oração, que é essa busca, e o calor, que é estar em comunhão com os irmãos. Que a gente possa declarar essa noite para o Senhor: Jesus, que eu possa estar com o coração cheio, e que da maneira como eu estou cheio aqui, as pessoas possam enxergar isso e querer se encher também. Quando eu me deparei com essa palavra, eu vi que talvez nessa caminhada muitas coisas vão acontecendo, e a gente acha que verdadeiramente está preparado. A gente acha que verdadeiramente em qualquer tempo que venha acontecer, não sei, a volta do Senhor, num estalar de dedos, talvez a gente vai fechar os nossos olhos, e quando a gente abrir os nossos olhos, estaremos lá face a face com o Senhor. Mas às vezes coisas pequenas, elas vão sendo como uma rachadura numa barragem. Começa numa coisinha pequena, de repente começa com uma infiltração, e aquilo vai vindo, e vai aumentando, e começa a vazar, e quando a gente vê a barragem, ela estoura, e a gente perde tudo aquilo que um dia a gente conquistou no Senhor. Como a palavra de Deus fala, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro,
e perder a nossa salvação. Por isso é importante nós estarmos cheios todos os dias, que nós possamos manter a nossa chama acesa. E se você aí, na sua autoavaliação, achar que a sua chama ali, ela está diminuindo, poxa, minha chama ela está quase apagando. Jesus, ele nos dá a chance de fazer com que ela venha crescer novamente. Ainda dá tempo. Fique de pé.